Olá, meus amigos, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. E para tanto, é necessário que vocês ouçam e obedeçam a palavra de Deus. Vocês não, nós venhamos para que a bênção esteja sobre a nossa vida. É importante que nós ouçamos e pratiquemos a palavra de Deus. E é interessante, eu estava conversando com a Esther sobre um caso muito interessante na Sagrada Escritura. Isso mostra, dá um exemplo de como funciona a fé. E que os problemas na altura, naquele tempo, não mudaram nos dias atuais. O que nós vivenciamos nos dias atuais já foram vivenciados nos dias de outrora, inclusive nos dias bíblicos, com pessoas de fé, com pessoas pacíficas, com pessoas tementes a Deus e inclusive zelosas da sua fé. Eu estou me referindo a uma situação que aconteceu entre os filhos de Israel. Imagine você quando uma pessoa trabalha todo mês e chega lá no banco no final, no primeiro dia útil, ela vai buscar o seu salário no banco e aí a conta está zerada. Qual é a reação dela? Qual é a reação dela? Imediatamente, por conta do trabalho que executou durante o mês, ela vai recorrer, ela vai buscar os seus direitos, ela vai reclamar com o patrão, ela vai recorrer ao Ministério do Trabalho, enfim, ela vai fazer alguma coisa, vai tomar uma atitude por conta da reação, né, diante daquela situação crítica. A mesma coisa, você compra um televisor, você adquire um televisor, e quando você leva esse televisor para casa, novo, 0 quilômetro, liga na tomada, e não acontece nada, não funciona, você fica desesperado, você fica chateado, você fica aborrecido. Imediatamente o que você vai fazer? Você vai ficar calado ou vai tomar uma atitude? Obviamente que você vai tomar uma atitude, vai buscar os seus direitos, não é verdade? Vai no Procon, enfim, você vai fazer o que tem direito de fazer, mas uma atitude você vai tomar. Ora, agora imagine, minha amiga, meu amigo, quando uma criatura amada, por exemplo, uma esposa, a namorada, o namorado, ou a noiva, né? A noiva é violentamente abusada por vários homens durante toda uma noite, até o raiar do sol. E depois essa jovem morre. Qual seria a sua atitude? Qual seria a sua reação? Pois bem, esse foi um caso é um caso que nós temos na Bíblia. Você pode ler o livro de Juízes, no livro de Juízes, capítulo 19 e 20, esses dois capítulos. Dois capítulos que nós vamos falar durante esses próximos dias, porque vale a pena a gente saber como aconteceu no passado, o que eles fizeram, qual foi a reação, qual a manifestação de fé que eles expressaram para darem a volta por cima, resolverem a situação. É claro que quando há morte, não há como trazer a criatura de volta, mas há como
fazer a justiça, trazer a justiça à baila. Muito bem. Às vezes a pessoa pergunta, mas poxa, aconteceu um caso desse na Bíblia? Sim, aconteceu. E isso foi da vontade de Deus? Não. É um destino, é karma, é cruz, provação. Eu não creio nada disso. Eu creio, obviamente, que Deus permitiu, porque Deus é grande. E não cai uma folha de uma árvore sem que seja da permissão dele, não que seja necessariamente da vontade dele. Mas por quê? Por que que Deus permite certas situações desastrosas? Por que que Deus permite? Eu não sei por quê. Honestamente, eu não sei dizer. Por que Deus permitiu que aquela garotada toda morresse naquela boate? Como? Por que Deus permitiu? Ele permitiu. Mas por que ele permitiu? Eu não sei. Honestamente, eu não sei. Eu imagino, mas eu não vou emitir a minha opinião, a minha imaginação. Exatamente, eu não sei por que ele permitiu. Mas uma coisa eu sei, minha amiga. Qualquer que seja a situação desastrosa que nós deparamos na vida, Deus nos deu uma ferramenta chamada fé, para que a gente possa dar a volta por cima, para que a gente possa reagir, para que a gente possa reagir e fazer prevalecer a justiça. É isso mesmo, prevalecer a justiça. Porque um ato de injustiça, mediante a fé, o poder da fé, nós podemos reverter essa injustiça em justiça. É ou não é? Pois é justamente isso que aconteceu em Israel. O homem esteve na casa de uma pessoa com a sua esposa, com o seu empregado e a sua mula, ou duas mulas. E o que aconteceu? Os homens daquela cidade bateram a porta daquele morador e disseram: você deu abrigo para um estranho aqui na nossa terra. Então, mande-o para fora, coloque-o para fora, porque nós queremos abusar dele. Olha só o espírito daqueles homens. Então, aquele homem justo, morador, que tinha dado abrigo para aquele convidado, ele disse: não, meus amigos, irmãos, não é bom que se faça isso, porque ele está sob o meu telhado. Ele está sob a proteção do meu telhado. Então, se vocês quiserem, eu dou a minha filha virgem e também a mulher dele, que é sua concubina, para vocês abusarem dela. Mas ele não. Mas aquele homem disse não. Aqueles homens disseram não, não. Finalmente, eles concordaram. E aquele senhor que havia dado guarida para o estrangeiro deu a mulher do estrangeiro, a concubina dele, para os homens. Então aqueles homens, aqueles brutamontes, abusaram da mulher daquele homem, que era justo, era um levita, era um religioso, era um homem temente a Deus. Era um homem temente a Deus. Era um homem zeloso da sua fé. Mesmo assim, a sua mulher foi abusada cruelmente, covardemente, violentamente por aqueles homens, ao ponto dela morrer. Ela morreu. No dia seguinte, quando ele saiu para fora da casa, ele encontrou a mulher morta. Imediatamente o que ele fez? Ele era um homem zeloso da sua fé, religioso, temente a Deus.
Ele pegou a mulher, colocou sobre a sua mula e levou-a para casa. Chegou à sua casa, ele cortou os pedaços daquela mulher. Ele fez do corpo dela pedaços, tirou os braços, as pernas, picou em pedaços, em 12 pedaços exatamente, e mandou para cada tribo de Israel um pedaço da sua mulher. Mandou para a casa deles. E o que aconteceu? A sua revolta foi tamanha que ele enviou pedaços da sua esposa. E aí, os homens, os líderes, os anciãos das tribos de Israel ficaram horrorizados, aterrorizados diante do exposto. E eles convocaram o homem para saber o que tinha havido, o que tinha acontecido. E eles então ouviram da vítima: olha, eu estava passando por Gibeá, que era uma cidade próxima a Jerusalém. Estava na praça da cidade, sentado. E um senhor vinha do campo, do seu trabalho, me viu na praça com a minha mulher, meu empregado, meus animais, e ele me ofereceu guarida. Então, eu fui para a casa dele, e depois que eu cheguei lá, vieram os homens, os brutamontes daquela cidade, e quiseram me matar, quiseram me possuir, quiseram me envergonhar. E então, o homem generoso que me deu guarida, imediatamente colocou a minha mulher para fora, e os brutamontes abusaram dela a noite inteira, até o raiar do dia. E depois deixaram-na morta. Então, o que eu fiz? Eu cortei os pedaços dela e mandei para vocês. Agora vocês julguem a minha causa. O que eu posso fazer? Então, aqueles homens, o concílio dos filhos de Israel, imediatamente reagiram e disseram: nunca vimos tal coisa assim. Nunca vimos, nunca houve em todo Israel, desde que ele saiu do Egito, coisa semelhante a essa. E aqueles homens disseram: o que nós vamos fazer agora? Veja, minha amiga, meu amigo, que a revolta de um homem religioso provocou a revolta de uma nação inteira, a nação de Israel, os filhos de Israel. E eles todos se reuniram como se fossem um só homem e declararam guerra aos seus irmãos. Irmãos, porque os homens de Gibeá eram dos filhos de Benjamim, também tribo de Israel. Então, uma tribo de Israel foi que justamente aviltou, humilhou, estuprou, abusou da sua mulher, da sua esposa. E depois a mataram. Quer dizer, com abuso a mataram. Então, houve uma verdadeira cisão, porque as 12 tribos de Israel, agora já não eram mais 12 tribos, mas eram 11 tribos, porque a 12ª tribo de Israel, quer dizer, os benjamitas, os filhos de Benjamim, que foram a causa dessa desgraça em Israel, se voltaram contra os filhos de Israel e vice-versa, contra o povo de Israel, as 11 tribos de Israel.
E é importante você notar o seguinte, que aí nós vemos irmãos, 11 tribos contra a 12ª tribo. Todos eles eram filhos de Jacó. E você deve estar assistindo a história de José, está vendo aí como os irmãos de José odiavam José, não é verdade? Lembra? Você está assistindo essa série. Está compreendendo como eram os homens antigamente, que não é diferente dos dias de hoje. Mas o fato é que eles eram religiosos. Eles temiam a Deus. Eles eram zelosos da sua fé. Mas isso não significa ou não significava que eles tinham que aceitar passivamente as injustiças, que é o que normalmente os crentes fazem. Por isso que a maioria dos crentes são fracassados, é fracassada. Por quê? Porque pensa que pelo fato de pertencer a uma religião, uma denominação, pelo fato de ler a Bíblia, pelo fato de crer em Jesus, pelo fato de frequentar a igreja, orar, jejuar, não tem que tomar nenhuma atitude mais. Não tem que se revoltar contra a situação crítica que estão enfrentando. Eu quero dizer para você, minha amiga, meu amigo, que na Bíblia não existe nenhum herói da fé que não tenha sido revoltado. E eu quero dizer para você, por experiência própria, porque uma coisa é o que está escrito na Bíblia, outra coisa é o que nós temos vivenciado. Eu tampouco obtive minhas vitórias na base do pacifismo, na base da paciência, do amor. Não, eu tive que ser agressivo, eu tive que ser arrojado, eu tive que me lançar, eu tive que tomar atitudes estas que me colocavam na situação de vida ou morte, de tudo ou nada, ou é ou não é. Mas uma coisa eu iria saber nesses momentos: se Deus era comigo, eu venceria. Se Deus existe e não fosse comigo, eu também estaria perdido. Mas uma coisa eu fiquei sabendo: Deus existe. E é por isso que eu falo dele, eu falo que o Senhor Jesus Cristo quer lhe salvar, quer libertar você, quer transformar a sua vida, porque ele funcionou na minha vida e funciona. Ele funciona na minha vida. Então, por conta de... É claro que ele não me dá tudo o que eu quero, mas tudo o que eu preciso. Isso não tenho dúvida. Eu quero que ele me dê sempre o que for da vontade dele, não da minha vontade. Mas nos momentos difíceis, nos momentos de injustiça, profundos momentos de injustiça, nós tivemos a mão poderosa dele que nos salvou. Mas houve uma revolta, houve atitude, houve uma reação. E esse homem, esse levita, esse homem religioso, zeloso da sua fé, temente a Deus, ele não titubeou. Ele levou a sua morta para casa, cortou os seus pedaços, dividiu-a em 12 partes e distribuiu entre as tribos de Israel. Ele foi muito corajoso. Ele foi muito petulante. Ele foi arrojado. Mas era a única coisa que ele podia fazer. Porque como que ele iria fazer justiça com as próprias mãos? Ele teve que convocar toda a nação. E toda a nação aderiu à sua revolta e foi contra aquela situação. Nós vamos falar nos próximos dias a respeito de como foi que aconteceu
a revolta. Porque os filhos de Israel fizeram guerra contra os filhos de Benjamim. E nós vamos ver, nós vamos aprender coisas muito importantes, mas muito importantes, que você não pode se omitir. Você tem que saber para que na hora em que você estiver passando pelos problemas similares ou semelhantes, você venha também ter a mesma reação. Nós vamos agora falar com Deus em seu favor, em nome do Senhor Jesus. Você que está vivenciando uma situação crítica, minha amiga, meu amigo, não existe herói da fé sem atitude, sem uma reação, sem uma revolta. Jesus disse isso em outras palavras. O reino dos céus é tomado por violência e os violentos tomam posse dele. Quer dizer, tem que haver uma reação. A nossa fé não pode estar limitada a uma frequência à igreja, nem a uma oração, nem muito menos a um jejum, mas nós temos que tomar atitude. Atitude é o que faz a diferença na vida do cristão. E eu vou dizer para você com toda a honestidade, eu sou mais de atitude do que de oração. Escute o que eu estou falando. Eu sou mais de atitudes do que de oração. E a oração é imprescindível, mas eu preciso agir, porque se eu não agir e ficar orando, não vai acontecer nada. Eu tenho que tomar atitude. Nós vamos agora falar com Deus em seu favor. Une-se a nós e vamos buscá-lo em nome do Senhor Jesus. Meu Pai amado e querido, o Senhor vê, às vezes, uma canção bonita, uma música melodiosa, que sensibiliza o nosso coração, muitas vezes faz a gente sentir bem, mas não traz a solução, não resolve o problema. Assim como o louvor, a gente fica louvando, adorando a Ti, enquanto os problemas vão se avolumando. E eu sei e tenho certeza que o Senhor nos deu ferramentas para fazer prevalecer a justiça. Nós temos que orar? Sim. Nós temos que jejuar? Sim. Mas nós temos que também tomar atitude, reagir. Do contrário, a nossa fé é fútil, é inútil. O que adianta você ter fé e não tem obras, não tem atitude? Eu te mostrarei a minha fé com as minhas obras. Então, meu Deus, há pessoas que são passivas na sua maneira, na sua fé. E elas ficam aguardando por ti, tudo esperando que o Senhor venha tomar atitudes na vida delas. E eu não acredito, eu não creio que o Senhor nos deu fé para que nós fiquemos a enfeitar a nossa vida com ela. Fé não é bola de árvore de Natal. Fé é uma ferramenta, é um poder que o Senhor nos deu para que fizéssemos prevalecer a justiça. É isso que o Senhor fez. Quando o Senhor casou, quando nós nos casamos contigo, nós nos aliamos contigo, o Senhor nos municiou de uma fé inteligente, capaz de, aquecida, fazer prevalecer a justiça. Ó meu Senhor, eu peço neste momento por essa criatura que me ouve e que está vivenciando
momentos difíceis, não sabe o que fazer, está desorientada, mas ela tem fé, ela tem certeza dentro do coração que o Senhor é dela, que o Senhor está com ela, mas ela tem medo de tomar atitudes por conta do que os outros vão falar. Ela tem medo de tomar atitudes porque ela não quer ser exposta ou não quer expor a sua vida. Ela não quer queimar a sua imagem. Mas o problema está se agravando. A situação está cada vez pior. E se ela não toma atitude de fé e reage contra essa situação, então não haverá mais nada a ser feito no futuro. Então eu peço, Espírito Santo, venha iluminar a mente de cada uma dessas pessoas, abrir os seus olhos, seus ouvidos, para entenderem aquilo que tem que ser feito, que é a tua vontade. O Senhor, eu sei, eu creio que o Senhor às vezes permite situações em nossas vidas para que nós venhamos ativar a nossa fé, exercer a nossa fé, os nossos direitos, fazer prevalecer os nossos direitos. Da mesma forma, quando adquirimos um objeto, quando compramos um objeto e esse objeto não funciona, nós devolvemos, nós não aceitamos, nós corremos atrás para reavermos o nosso prejuízo, reavermos o nosso dinheiro e não termos nenhum prejuízo. Então eu te peço, Espírito Santo, faça acontecer neste momento o envolvimento com o teu povo, o envolvimento de uma reação, que a mesma reação que teve ou que tiveram os filhos de Israel diante daqueles pedaços de corpo humano, o teu povo venha se unir numa só fé, num só espírito, num só coração e buscar os seus direitos em nome do Senhor Jesus. E todos os que creem digam amém e graças a Deus. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós estaremos aqui na João Dias 1800, às 8 da noite, naquela reunião de libertação, digamos assim, de definição, de salvação, a noite da salvação, a noite da revolução espiritual contra o inferno, às 8 da noite. Mas domingo nós estaremos iniciando a consagração dos dizimistas. Dizimista é aquela pessoa que tem sido fiel nas suas primícias para com Deus. As primícias representam que Deus é primeiro, está em primeiro plano na sua vida. Então, quando eu sou dizimista, quando eu sou fiel a Deus, então os primeiros 10% pertencem a Deus. E os 90% seguintes são meus. Ele me dá. Se eu, por acaso, tomar os 90% e usar para mim, ou melhor, colocá-lo no altar como dízimo, e usar os 10% primeiro para mim, então eu estarei sendo infiel. Não é a quantidade, não é a quantidade, o montante de dinheiro. Porque os primeiros 10% eu não posso de forma nenhuma gastá-lo comigo nem com ninguém. Eles pertencem a Deus. São as primícias de Deus que devem ser colocadas no altar. E os 90% restantes, então eu posso fazer o que eu quiser. Mas se eu, por acaso, gastar os primeiros 10% comigo, ou com qualquer outra coisa, qualquer pessoa, então, e depois pegar os 90% restantes e colocar no altar, eu estarei sendo infiel e injusto para com Deus. Eu não estarei sendo dizimista. Então você dirá, poxa, mas 90% é muito mais do que 10%. É verdade.
Mas não é a quantia que faz a diferença, porque os dízimos representam. Dízimo não é dinheiro. Dízimo é uma representação da fidelidade, da lealdade, da sua consideração para com Deus. Ele tem que ser o primeiro na sua vida, para que você seja o primeiro na vida dele. Então, é um toma lá, dá cá. Então, neste domingo, estaremos consagrando aqueles que são dizimistas, fiéis, deste domingo até o outro domingo. Quer dizer, desse dia 3 até o dia 10, estaremos consagrando os dizimistas e cobrando de Deus aquilo que ele prometeu, ou promete na sua palavra. Abrirei as janelas dos céus. Abrirei as janelas dos céus. Ah, é? Então eu quero ver essas janelas abertas. É isso que nós vamos fazer neste domingo. E você é o nosso convidado. Deus abençoe a todos e amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora. Até lá.